defesa de Ale. Meu nome é Alexandre Montrimas, fui jogador de futebol profissional durante 20 anos, sou autor do livro Futebol Sonho ou Ilusão e palestrante do projeto Futebol Fora de Campo do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Hoje eu estou aqui com ele. Vitor Ferraz! Gol do Santos! Vitor Ferraz! Meu amigo, ex-companheiro de clube. Vitor, obrigado por me receber aqui no CT Rei Pelé. Como foi esse começo lá atrás, lá na sua cidade? Quando foi que deu aquele estalo, você jogador de futebol? Aos 11 anos de idade foi quando a coisa se tornou um pouco mais séria, foi quando eu saí da Paraíba, eu sou paraibano, e fui para o meu primeiro clube profissional, que era o Vitória da Bahia. Com 11 anos de idade? Com 11 anos de idade. Até hoje eu brinco com meus pais dizendo que eles foram meio loucos, né? Deixar eu, um menino de 11 anos, sozinho, ir para a Bahia. E eu fui para o Vitória ali em Salvador e ali começou uma caminhada vitoriosa, mas extremamente difícil ali na minha vida. Só eu sei, vou poder compartilhar um pouco com vocês as coisas que eu passei, fome e muitas outras coisas que eu vi com a idade que eu não estava pronto para ver aquelas coisas. Como que você foi parar no Vitória da Bahia? Na verdade tinha um olheiro, né, do Vitória, eu jogava futsal na época, e aí eu fui jogando alguns campeonatos na minha cidade, ele me observou, conversou com meu pai, disse que tinha interesse em me levar, e aí ele ligou para o pessoal do Vitória, demonstraram interesse, então eu fui lá para fazer a peneira do Vitória ainda, né, ele me levou para fazer um teste. E aí foi a família inteira, como que foi isso? Então, na verdade, foi eu, meu pai e esse empresário, a gente foi de carro, né? Pegamos ali 12 horas, né, de chão. A primeira batalha já foi aí, né? A primeira batalha já foi ali, então, durante o período de teste, meu pai ficou comigo até eu ser aprovado, né? Quando eu fui aprovado, ele teve que voltar. E até hoje eu tenho, assim, algumas marcas, né, daquilo que aconteceu ali, porque... até hoje eu tenho a imagem de... Eu era muito novo, de eu vendo o carro do meu pai indo com o empresário embora, assim, eu sabendo que eu ia ficar aquilo sozinho. Até hoje aquela imagem ali me marca, porque você não tem a maturidade suficiente, né, para estar ali naquele lugar ainda. Com quanto tempo de clube que você começou a ficar mais tranquilo? O meu pai, ele teve essa sabedoria de que ele não poderia somente me jogar ali para que eu um dia me tornasse profissional. Ele mesmo de longe, ele me acompanhou de perto, porque quando eu estou falando aqui de que um menino de 10, de 11, de 12 anos não ir para um clube e ficar no clube, eu não estou falando disso, eu estou falando que ele pode até ir para o clube, mas que os pais acompanhem ele de alguma forma, mesmo que não possa estar na cidade do clube, mas que esteja presente de alguma maneira, o pai se vire para fazer isso. Foi o que meu pai fez, ele quase todos os meses ele dava um jeito de me ver, a gente se falava todos os dias, eu sempre falando tudo o que estava acontecendo na minha vida. Quando uma situação diferente do que eu estava acostumado a ver acontecia, eu contava para ele estava sempre me aconselhando junto com a minha mãe. Então, tudo isso me ajudou, graças a Deus, nunca sair dos caminhos, porque todos sabem que eu sou evangélico. Essa proximidade com meus pais fez com que eu não me perdesse. Você que é pai de um garoto que quer jogar futebol, essa orientação para o menino, essa orientação do dia a dia, ao mesmo tempo que os pais podem ajudar muito, ao contrário, uma pressão exercida sobre o menino que ele tem que ser jogador, acaba atrapalhando demais, né, Vitor? É verdade. Muitos pais cometem o erro de já colocar a pressão no garoto de que ele vai ser o provedor da família. Eu acho que dos meus 11 anos para cá, Lê, de todos os jogadores que eu joguei, deve ter no máximo, na base, aí você coloca 10 jogadores, 8 jogadores que viraram profissionais. Então, são dados muito
restrito, é um povo restrito que vai chegar aquilo ali, entendeu? Então os pais eles têm que se preocupar muito mais com a educação, muito mais com a hombridade, com a dignidade do garoto, do que somente ser um jogador profissional de um grande time. Quantos jovens passam 8, 9 anos na categoria de base e não conseguem fazer aquele pulo para o profissional e de repente está ali, parou de estudar, porque ele sempre acha que o momento vai virar, Eu fiz o processo contrário. Quando eu tive na base esse privilégio, mas quando cheguei em alguns clubes profissionais, eu comecei a ter problemas. E aí, com 18, 19, 20 anos, eu comecei a pegar situações assim precárias. Não, então, na verdade, no Vitória eu fiquei até o infantil. Tá. Aí foi quando eu tive a minha primeira decepção, assim. Eles não queriam mais me aproveitar, me mandaram embora, e aí eu comecei a rodar pelo país. Quantos jogos, Vitor, pelo Santos? 135. 135 jogos. Foi dispensado de um clube. Foi só um clube que você foi? Vários clubes. Fui dispensado mais de 7 clubes. E aí, às vezes, a gente escuta que eu tinha que pagar o empresário ou o treinador para poder ficar naquele clube. Não serviu no clube, vai para outro. Então aí você saiu do Vitória e passou por alguns clubes ainda ali, tentando, correndo atrás. É isso aí. Aí eu saí do Vitória e comecei a rodar. Eu até me tornar profissional, eu cheguei a morar em 8 estados diferentes ali no nosso país, né? Fui para São Paulo, fui para o Paraná, fui para Pernambuco, morei no Pará. A comida desses clubes, todas eram boas, Vitor? Me conta da comida, porque é uma coisa que eu passei na minha carreira em alguns clubes no interior e era uma coisa que sempre gritava muito. Às vezes não tinha café da manhã, quando tinha era pouco, o almoço a gente comia, logo depois a gente já ficava com fome porque não sustentava. Me conta um pouco da comida. Olha, eu acho que o pessoal da nossa geração... eu não posso nem falar por hoje, porque eu não sei como que estão os clubes hoje, mas dificilmente não passou problema com comida, né? Não chegou a ir treinar sem tomar um café da manhã. Aconteceu comigo várias vezes, e vim para o almoço e ter só salsicha, e no jantar comer pão com água, sem nem manteiga, sem ovo. Isso é uma realidade do nosso futebol, pelo menos na minha época foi. E eu já conversei várias vezes com meus amigos aqui do pessoal do Santos, e é engraçado que todos eles contam uma história mais ou menos parecida. Ali eu cheguei num clube uma vez e não tinha energia. Eu morei num lugar que ele não tinha energia elétrica. Eu gosto de ler a Bíblia, eu li a Bíblia até 6 horas, 6h30 no máximo, porque depois não tinha energia. Ou eu ia para um lugar perto, um shopping, porque o lugar era frio, eu tinha que se fosse tomar banho à noite, tinha que tomar banho frio, menos 1, 2 graus. São coisas que as pessoas não sabem que existe no futebol. Infelizmente não chega até a mídia, não chega até e muitas das vezes não se conserta, porque não se levantam pessoas como você está fazendo para alertar as pessoas. É para você ter uma ideia do que é o futebol, principalmente na base, né? O que você está hoje num clube como o Santos, a categoria de base do Santos, uma das melhores do Brasil, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vitória. Mas e fora desses clubes? Há muita coisa errada por aí. Há muito jogador de futebol passando necessidade nesses clubes, dormindo mal. E o sonho de ser jogador de futebol, ele é tão grande, que não se denuncia isso. Como é que foi essa transição pro profissional? Eu joguei 3 anos ali de juniores do Náutico e nunca tive oportunidade, né, de nem ao menos treinar com o profissional. E eu sempre era titular, e tem coisas que acontecem que a gente não entende, né? São planos de Deus realmente para a nossa vida. Dos 3 anos de juniores, eu fui capitão 2 anos e nunca tive a oportunidade de nem ao menos treinar. E aquela situação ela me frustrava muito, porque eu via diversos meninos tendo as oportunidades e para mim não aconteceu. Em algum momento você deixava de treinar, ou deixava de buscar, ou deixava de acreditar? Então, nisso aí, eu tenho que agradecer primeiro a Deus, depois aos meus pais, porque eles sempre me incentivaram muito, né? Porque eu sabia que eu precisava, se eu
me decepcionasse e parasse de treinar, minha situação ela ficaria pior do que já era. Então eu precisava estar preparado sempre, porque a oportunidade ela ia bater em algum momento. Aconteceu que o Náutico não ia me aproveitar, me mandou embora. Fui para o São José de Porto Alegre, surgiu a oportunidade lá para eu jogar o Gauchão. E aí o engraçado é que eu cheguei lá, fui fazer teste, já como profissional, né? 21 anos, nunca havia jogado uma partida profissional. Fiz o teste e fui reprovado no teste. Só que eu não estava com o dinheiro ainda para voltar para a minha cidade e fiquei um tempo lá em Porto Alegre. Depois de 10 dias eles me chamaram de volta para completar alguns treinamentos, eu queria me manter em forma, eu voltei. Me esforcei muito e o treinador acabou gostando de mim e me recontratou, falou que não queria mais me mandar embora, e foi o meu primeiro clube profissional, foi quando eu fiz minha estreia, quando eu joguei pela primeira vez um jogo de profissional, foi ali que começou minha caminhada. Qual é a força que tem o pensamento do jogador de futebol? Então, Ale, cabeça no futebol é tudo, né? O meu pai, cara, é engraçado você falar nisso, porque desde os 6 anos de idade ele fala pra mim que futebol se joga com a cabeça, não se joga com os pés, né? É uma frase que ele repete pra mim a minha vida inteira e é realmente verdade. Independente de você jogar num clube pequeno, num clube gigante, o futebol trabalha muito com pressão. Desde a época da base você é pressionado, porque se você não jogar bem você vai mandado embora. Então tudo funciona na cabeça. Você tem uma cabeça boa, você é um cara confiante, você é um cara determinado, você é um cara que sabe onde quer chegar, né? Se é uma coisa que o Ricardo Oliveira fala muito pra gente, se você conhece a sua recompensa, você não olha o que tem no seu caminho, você quer a recompensa, então você vai passar por cima daquilo que está do seu caminho, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui nas nossas reuniões, porque é realmente verdade. Eu queria a opinião de você sobre mais um assunto só. Agora, eu estou começando junto ao Sindicato dos Atletas de São Paulo, presidente Martorelli, diretor Pinella. Estamos começando uma campanha de prevenção ao assédio sexual no futebol. Ela se chama Futebol Fora de Campo. O que você acha da importância dessa campanha? Poxa, cara, eu antes de falar sobre isso, queria parabenizar você, Ale, parabenizar aí o sindicato por essa atitude, por essa ação. Isso é extremamente importante, vocês irem no clube, falar com o pessoal mais novo, né? Às vezes o pessoal mais velho já tem uma cabeça um pouco mais formada, né? Mas você vai ali poder abrir os olhos dos meninos, né? Que muitas das vezes são ludibriados, são enganados sem saber, né, do que estão fazendo, do que está acontecendo. Então eu fico muito feliz com essa ação, espero que dê muito certo, puder contar comigo aí também para estar ajudando, para estar falando para a garotada. É extremamente importante, é algo que é real no nosso futebol, não adianta a gente se esconder atrás disso. Eu não conheço nenhum jogador de futebol que nunca ouviu falar de uma história de alguém que já fez isso, entendeu? De algum caso, de algum acontecimento. Então é realmente grave, é um assunto delicado e que, graças a Deus, que ele está usando vocês aí para combater isso aí, que é horrível. Eu vou te entregar aqui, Vitor, o livro que você faz parte, você dá um depoimento no livro, Futebol, Sonho ou Ilusão. É um livro que conta essa realidade que o Vitor está passando aqui pra gente, conta um pouquinho do que é jogar futebol no Brasil, desde o começo. Vitor, mais um, você já tem, mas mais um aqui para você. Vitor, muito obrigado mesmo, sempre pelo apoio que você me dá, agora apoiando o projeto junto ao sindicato, entendendo a importância. Obrigado de verdade por me receber aqui, meu amigo, meu parceiro. Muito obrigado. Para você, a próxima aqui, eu estou aberto a perguntas, só mandar aqui no canal do Facebook ou do YouTube. Vamos falar ainda com muito jogador, vamos falar com empresário, vamos falar com treinador. A ideia é mostrar esse outro lado do futebol. Futebol, sonho ou ilusão? Valeu, galera!